Os maiores sacrifícios são aqueles que o adeus é difícil de dar e também abre grandes possibilidades para um futuro certo. Eu sou o Ribeiro e eu vim falar hoje da segunda parte de Island, que está incrível. E antes de começar a falar, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber mais conteúdos. Curta e comente bastante, que isso ajuda muito, e também nos siga nas nossas redes sociais. Gente, assim, eu adorei essa segunda parte porque ela consegue ser muito mais expansiva em todos os sentidos. Ela consegue explicar tudo, mas não só explicar, ela consegue contextualizar e fazer que todos os passos façam sentido. Não é uma coisa desconexa e depois no final junta tudo, não. É algo que vai sendo trabalhado e no fim você chega lá. Você já sabe tudo que vai acontecer lá, mas você só quer ver porque você espera que algo mude daquilo tudo, mas não muda. Mas é muito interessante poder acompanhar isso. E uma coisa que eu fico muito intrigado assim, porque na primeira parte a gente sempre tem aquele desavisado, né, que entra em um local onde tem os demônios, e nessa segunda parte não podia ser diferente. A gente tem esse cara, essa pessoa, né, que acaba despertando o nosso demônio branco, que eu vou chamar o Guntan de demônio branco, porque eu acostumei a isso. E, gente, eu amei muito os flashbacks. Eu não posso dizer a vocês que eles foram exagerados, porque em parte sim, em parte não. Vai depender muito da percepção de cada um. Eles foram cruciais para a gente entender a mente de cada uma daquelas pessoas e as relações deles durante toda essa jornada da série. Eu também devo dizer que o melodrama aqui estragou um pouquinho. Vou confessar, porque os episódios têm 40 e poucos minutos, eles são muito rápidos. Então, gente, é ação, ação, ação. Não tem que ficar... Ai, meu Deus... Todo mundo já sabe o que tem que fazer, é só fazer, gente. Não tem que ficar, ai meu Deus, eu não posso fazer isso. Se você me quer ficar, você morre. Ah, gente, poxa, peraí. Eu amo doramas, mas às vezes é um pouco puxado demais, né? Então tem os seus dilemas à parte, mas não foi ruim. O problema foi com a duração, porque você fica assim... Ah, meu Deus, tem que acontecer alguma coisa. Não, vai acontecer no próximo episódio. No próximo episódio, ele dá negócio para outro episódio e no fim nada. Acho que a série resolveu mais de falar que sempre existe um bem para o mal, né? E também trabalhar as duas relações entre dois grandes demônios, né? Que é o Van e o Guntan, né? Que o Van é o bem e o Guntan é o mal. E sempre trabalhando isso desde o comecinho, né? Como a espada se brilhava em torno da energia deles, né? Isso foi muito interessante, a gente compreender melhor esses dois personagens, né? Que sempre foram trabalhados como irmãos, mas no fim das contas nunca foram irmãos de verdade, nem de consideração, porque, né? O que o outro faz é... E a série também trouxe um novo vilão, uma nova seita. Eu não entendi muito bem onde tudo isso vai chegar, mas eu achei bem interessante, né, ver tudo isso. Não vou falar que fez algum sentido eles aparecerem, até porque eles apareceram ali rapidinho, depois só no último episódio, tá... Assim, a série tá dando uma certeza que vai ter uma segunda temporada, mas ela não te dá um empenho para trabalhar com a real finalidade daqueles caras. Teve uma certa explicação em torno disso, mas não houve uma contextualização à parte. Então a gente fica perdido, mas espero que no futuro isso tudo seja explicado, porque vai ser bem interessante tudo isso. Uma coisa que eu gostei muito ao longo da temporada foi trabalhar em essa relação do nosso Johan, né, com Deus, né, toda essa relação, até porque ele teve que fazer como padre exorcista, né, matar o irmão, mas até que custo isso levou a ele a fazer aquilo, né? Então, porque o Deus não salvou ele, né, e ele teve que, né, se despedir do irmão de uma forma horrorosa. E, gente, é complicado, né? Ainda mais todos esses sentimentos, e ainda mais a série, como busca sempre trabalhar com o divino. Então, como, né, você se permanecer são em um completo caos que está à sua volta, ou seja, tudo muda a sua percepção de mundo, e isso foi muito interessante acompanhar na jornada do nosso Johan, apesar de que eu senti muito no coração em alguns momentos, mas sobreviveu.
foi isso que importa. Mas o ponto um tanto chato e ao mesmo tempo relevante é a questão da nossa protagonista. Assim, a gente tem uma primeira parte que explica tudo, e na segunda parte a gente espera mais um negócio mais incisivo da protagonista, e a gente não teve. Não falo que foi ruim, né, fazer todo esse treinamento, todo esse ensinamento, mas, gente, você tem uma protagonista que tem uma versão dela que não precisa estar dependendo, né, de um cara para fazer as coisas. É ela mesma que precisa fazer tudo aquilo sozinha. Mas um apelo tão gigantesco para essa relação dela com o nosso Van que foi muito difícil de aturar. É divertido, engraçado você ver, né, as nuances dessa relação dele com ela, né, mesmo ele sendo um demônio, não tendo nenhuma emoção, mas, poxa, às vezes pecou muito porque a gente só queria treinamento, se distanciar um pouquinho do relacionamento e só ação, mas é dorama, a gente tem que aceitar o que vem. Mas o pior de tudo é você pegar um vilão que é tão covarde e que ele pega um demônio para atacar as crianças. Simplesmente ele não está contente com a vida dele, nunca teve, mas ele fez questão de atacar a escola onde a sobrinha dele mora. Mora o quê, gente? Estuda. Tipo, e é da pegar a menina que ela salvou para ser o algoz de tudo isso e mexer com a mente dela. Não vou dizer que foi algo bem eletrizante, mas foi muito perspicaz da parte dele, né, de explorar isso dela, né, ver até que ponto ela estava disposta a se sacrificar pelas pessoas, né, porque ela é algo maior do que todos esperam, então ela precisa ter uma iniciativa, ela precisa ter um objetivo, ela precisa se separar do lado humano do seu lado espiritual para poder fazer aquilo. Então isso foi bem interessante, mesmo que a perspectiva de tudo isso fosse mais para inibir os poderes dela e ela não ter aquele despertar, né, e acabar com todos os planos dele. E tudo isso trouxe um tema muito interessante que foi a questão do suicídio. Não foi, tem uma abordagem na primeira parte e aqui eles só mostraram literalmente que a gente tem que cuidar da nossa mente, não só, né, dos protagonistas, mas também de todo mundo, porque adolescentes são os que mais sofrem de todos os negócios que passam na cabeça dele. Então, dar isso desde já é muito importante. Mas eles trouxeram um momento aqui muito grandioso, porque a gente vê literalmente a relação do divino, né, nesse negócio pentecostal, né, ortodoxo, que foi maravilhoso, gente, né, e você vê essa relação de tudo isso acontecendo, e ainda mais os poderes, né, do nosso Johan com o nosso Van juntados juntos, sabe, e as habilidades dele ali, foi incrível demais, eu não tenho nem o que reclamar, foi maravilhoso demais. E a gente tem a Nossa Senhora, que eu não posso deixar de falar dela, porque ela foi, tipo, a antagonista do antagonista, porque sem ela nada funcionaria, e ela, sabe, falando tudo na sutilidade, explicando pra gente, falando com a protagonista, foi maravilhoso. E o mais interessante é que, mesmo em reencarnações e reencarnações, ela renasce a mesma, ela não, né, não perde memória nem nada, e isso é o que é mais incrível, porque mesmo com certas coisas novas acontecendo na vida dela, ela foi capaz de cuidar dessa pequena, né, dessa sobrinha do Gutan, e foi incrível demais a forma como ela tratou ela, né, e explicando que foi uma questão de vista grossa, né, que todos os pecados que ela percorre em reencarnações fez ela, né, se tornar o que ela é, e a pequena foi uma das grandes alegrias que ela teve, e é muito legal você ver essa relação dela, né, com o Van. Cara, foi muito bonito, mesmo que no final doeu muito, mas foi muito importante ver na jornada deles, mesmo eu achando que, né, poderia ter mais trabalhar essas habilidades dela, não mostrar só no final, mas
Enfim. E com isso, né, com essa descoberta dela, que ela fala tudo, a nossa, né, bichinha também tem sua história contada. E eu devo dizer que foi muito triste ver onde tudo levou da vida dela e o porquê ela fez certas coisas que faz. Mesmo a série trabalhando a todo momento que ela poderia ser algo melhor, né, e mais ela acabou no fim cedendo e tendo que, mesmo que no final mudando de lado, mas já era tarde demais, de certa forma. Eu consigo entender o lado dela, mas não aceitar muito as escolhas que ela tomou para chegar onde chegou. Seguindo aqui os acontecimentos, nós temos o nosso vilão novamente, né, o Demônio Branco. Eu só vou chamar o Guto de Demônio Branco porque faz mais sentido. E ele toma uma atitude desesperada logo após ter despertado os poderes da nossa protagonista, né? E o que eu acho muito interessante nisso tudo é porque a sobrinha dele meio que dá umas armadilhas aí e ele cai, e ele desesperado busca ter mais poder a todo custo para poder, né, bater de frente com ela. Mesmo isso não acontecendo, foi interessante ver essa tentativa dele, ver esse medo, sabe, tomando conta desse personagem. Foi uma coisa maravilhosa. Mas assim, né, você atacar uma véia, eu acho que essa é a pior coisa de um vilão. Mas entendendo o que o Guton já fez, naquilo ali não foi nada. E é muito interessante porque quando ele chega nesse momento, a gente consegue entender que a nossa senhora, né, ela estava protegendo as almas das crianças que morreram, né, por conta de outras pessoas. E as estátuas representavam justamente a alma delas, né? No entanto, que ela levava comida para, né, cuidar daqueles espíritos. Em caso aqueles espíritos fossem tomados por uma energia sobre-humana, né, maligna, eles se tornariam, de certa forma, demônios. E isso foi o que aconteceu. Fez o Gutan fazer o que faz durante a jornada inteira da série. E eu só quero falar do final porque ele foi o mais poderoso do que toda a jornada da série em si. Nos momentos finais nós vemos esses personagens, né, já no clímax, velho. Eu achei isso surreal porque mesmo com o roteiro, né, exagerando um pouquinho no melodrama, eles conseguiram caprichar muito na ação no final, mesmo deixando tudo pro final, mas ainda assim foi muito bom. E uma coisa muito intrigante pra mim é que eu acho que eu vi um dublê e a série não conseguiu disfarçar isso, mesmo rapidinho. Não vou mostrar exatamente, mas depois assista de novo exatamente essa cena e vocês vão ver o dublê. É sério, gente. É muito tosco e engraçado ao mesmo tempo. E o melhor foram os embates, mas o embate do Johan com os demônios pra mim foi a parte, sabe? Você vê ele levando sua aura e conseguindo atacar mesmo todo quebrado, recebendo a bênção divina. Foi algo assim inexplicável de contextualizar e falar, porque só foi incrível. E assistam porque vai ser genial e guardem esse momento porque foi belo demais, gente. E o embate entre o nosso Van e o Gutan foi muito bom. Eu devo dizer que no comecinho desse bate entre os dois, né, entre matar e matar, não foi lá essas coisas não, mas depois, né, que a gente entranha no plot da série, que o nosso Van se tornou parte humano, né, e tem seus sentimentos mesmo sendo um demônio, foi porque ao matar sem querer a nossa protagonista, uma pequena faísca, uma pequena fagulha o deu essa possibilidade de ter esses sentimentos, né? Uma pequena parte dela foi para ele, e isso é o que move eles dois a estarem juntos. Não estiveram juntos porque eles tiveram sentimentos um pelo outro, mas porque uma fagulha foi responsável por isso tudo. Foi triste não saber que não foi algo sentimental, mas a gente releva. E no fim, né, mesmo contando chororô, ela acaba cumprindo sua promessa e conseguindo, né, acabar com todas as barreiras que existiam, e tudo ficou na paz.
Era o que a gente esperava? Era o que a gente esperava, só que não. A gente tem os nossos sábios tomando a parte da história e pegando a nossa sobrinha, né? E obrigando ela a ir atrás de uma espada. E essa espada, ela abre outros preceitos que a gente não esperava, porque em parte ela já estava ali há muito tempo e ela selou de certa forma aqueles personagens, né, para que eles não pedissem que a barreira fosse construída. E não só isso, ela traz de volta os demônios que foram mortos na batalha. E ainda abrem muitas possibilidades que eu ainda vou falar aqui. Mas o que foi mais incrível é ver essa nova versão do Johan, sabe? Posto a tudo e com um olhar mais frio. Não deixando de ser com ele, mas ainda mais forte do que o que essa jornada fez com ele. E a gente também vê a nossa protagonista, né, se tornando tudo à volta, o que era dela. E ainda tem uma coisa que me impressionou muito, que me deixou muito feliz, foi a forma como eles trabalharam a tecnologia ao favor dela, mas não só isso, como um amplificador de poderes, né, que no qual ela usa parte dali para controlar e conseguir identificar as posições dos demônios, aonde eles estão, e conseguir, né, matar eles. Mas não só isso, o que mais me encanta tudo é que a espada do nosso Van, né, vibra bastante, e seguido de uma ligação dos dois, onde eles conversam e literalmente partem para uma nova jornada. Eu não sei mais do que esperar disso, porque o que esses sábios são ainda não foi explicado. E, gente, imagine se eles são aquelas almas penadas, sabe, né, em busca de redenção, ou se são um outro demônio, sabe, da avareza, da ira, sabe, alguma coisa assim, sabe. Eu queria muito, né, ter isso brevemente explicado, mas como eles são os responsáveis por trazer a escuridão de volta, eu não sei mais o que esperar. Só a confirmação da segunda temporada, porque eu quero ver muito mais desse padre, porque ele foi a melhor coisa que aconteceu nessa série. É isso, gente. Eu não tenho nada mais do que falar. Acho que eu falei até muito, por sinal. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber mais conteúdos. Curta e comenta bastante, que isso ajuda muito. Também nos siga nas nossas redes sociais. E até a próxima. Tchau.